Bom dia, está começando o Calvinamente Podcast, hoje recebendo a doutora Ana Márcia. É uma honra recebê-la. Antes de nós passarmos a palavra para ela, gostaria aqui de ceder a palavra para o nosso hoster maior aqui do nosso podcast, Felipe. Co-host, rapaz. Você me respeita, porque o host principal é você. Eu sou um co-host. Alguém sabe o que é um host? Dá uma aula pra gente Um aí. host é um hoster, né? Um host é um anfitrião. Então, ele é um anfitrião, eu sou o co-anfitrião, ele é o co-anfitrião. É por aí. Ficou Mentira. estranho isso aí. Brincadeira. Gente, então começando mais um Calvinamente, você não esquece de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like, que é muito importante para esse vídeo chegar a mais almas, a mais pessoas, tá bom? Hoje na nossa mesa aqui, nada mais, nada menos que Ana Márcia, mas antes da gente dar a palavra para ela, Eduardo Roberto Conceição na minha frente, esse é o cara, viu? Tamo junto aí nas canas. E aí, irmão? Tudo bem? Bom dia, Robson. Bom dia. Agora, reverendo Robson, Olha aí. Então, para a honra e glória do Senhor, né? Amém. Graças a Deus. Bom dia, Ana. Um prazer muito grande ter você aqui, né? Que Deus nos abençoe, que sejam palavras que possam edificar o povo de Deus, a nossa igreja, também a gente, né? Amém. Muito feliz aqui, viu? Sua vinda era muito esperada, você sabe, né? Mas a agenda... essa foi uma dos episódios, né, mais solicitados. Mais né? Precisamos solicitados. gravar com a Ana Márcia. Amém. Vai Amém. ser um privilégio a gente poder ter esse tempo aqui. E você que está acompanhando, a gente aí convida você a participar de todo o episódio. Tenho certeza que vai ter aqui muita edificação para as nossas vidas. Amém. Para mim é uma honra estar aqui. Primeiro agradeço a Deus, né, esse privilégio de poder compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que Deus tem falado aos meus corações, ao meu coração, ao coração das pessoas que têm vindo até mim, não só no consultório, mas os irmãos da igreja também. E eu louvo a Deus porque falar da psicologia, né, principalmente sobre uma ótica cristã, é bênção. Né? A palavra do Senhor cura, eu sempre digo isso. A palavra cura, eu creio que a palavra cura. E quando a gente usa a psicologia, aí virou festa, né? Então, glória a Deus por esse momento, por esse privilégio de estar aqui com vocês. Amém. Olha, eu tenho muitas dúvidas aí relacionadas à psicologia e à nossa denominação. Não a nossa denominação em si, mas a religião, né? Como você fala sobre isso, eu acho que vou conseguir tirar elas hoje aqui. O E eu Robson creio já que está preocupado. Essas dúvidas do Felipe geram um pouco de expectativa. Assim. A gente Não, fica mas, um pouco temeroso. Né? Assim, um cristão, já vou começar com uma. São dúvidas pra você já legítimas pensar. e tem sido abençoador para a vida do pessoal. Muitas coisas, o Felipe às vezes pergunta aqui. Eu acho que é uma questão assim minha particular, mas eu acredito que tem muita gente que tem essa dúvida e às vezes fica meio assim de perguntar, né? Mas e você sendo da psicologia e posso falar você? Não? Claro, Você tranquilo. sendo da psicologia e falando, né? E também sendo uma cristã há muito tempo, conhece todos os caminhos de Deus. Mas assim, um cristão, ele porque assim, a gente sabe que a psicologia é totalmente a nossa mente, Sim. né? Então, e aí na palavra de Deus fala que a nossa mente pensa é muito perigoso, Isso. né? Então a gente tem que ter controle sobre isso, sobre o que nós pensamos, Isso. certo? E aí, me fala uma coisa, a atração, a lei da atração, que é uma coisa psicológica, né? Isso é cristão? Tá. Você tocou um ponto muito importante. Primeiro, lei da atração. A gente sabe, né, que existem várias energias no universo, né? A física quântica. Isso, gente, que eu estou falando é ciência, tá? Eu não estou falando de nada de misticismo. Acho que é importante deixar isso claro, que existe uma confusão entre quando a gente fala atração, lei da atração, muito voltado mais para o misticismo. O que eu estou querendo dizer aqui existe uma energia, né? A partir do momento que Deus, lá em Gênesis, criou o universo, ele fez esse universo com energia. Eu até falo isso no consultório para os pacientes. Eu falo, quando a gente chega num lugar, por exemplo, aqui, eu estou sentindo uma energia gostosa, tá? Uma energia gostosa é um clima gostoso. Não tem nada de místico nisso, tá? Então, primeira coisa é isso. A gente precisa separar o que é ciência do que é misticismo. Esse é um ponto importante. Segundo aspecto, que eu acho que é importante, você citou um versículo da Palavra de Deus, lá em Filipenses 4, como é que nós devemos alimentar a nossa mente. Né? Quando o apóstolo Paulo fala, finalmente, irmãos, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, eu trabalho numa abordagem da terapia cognitiva comportamental. É uma linha dentro da psicologia,
como tem o psicodrama, como tem a psicanálise. A gente chama TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. A gente trabalha o quê? Cognição, pensamento. Aquilo que eu penso tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que eu faço. Estou tentando transformar de uma forma mais simples. Mais Que prática, aqui, né? mais prática, a gente tem pessoas que são profissionais, né, da saúde que vão estar ouvindo a gente, mas a gente tem um público leigo também. Então, eu estou tentando explicar. Se não ficar alguma coisa clara, tá bom, gente? Vocês Não, me tá falam. Perfeito. Ana, não entendemos isso, explica melhor. E aí, quero que vocês me ajudem nesse sentido. E aí, voltando à questão que você disse, como é que é? Cristão tem algum problema, né? Cristão pode ter problemas mentais? Como é que é isso? Isso não é falta de fé? Como é que isso tudo fica no meio cristão? Eu creio que só um profissional da saúde é capaz de fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Porque eu creio, em primeiro lugar, que tudo é espiritual. Tudo é espiritual. A palavra de Deus diz, nenhuma folha da árvore cai se não for a vontade de Deus. Tudo é espiritual. A gente que é cristão, tudo é espiritual. Não tem como não ser espiritual, tá? Agora, dentro dos transtornos mentais, quando a gente fala depressão, ansiedade, esquizofrenia, qualquer outra coisa, tem um aspecto orgânico, muitas vezes genético, tá? Tem uma questão ambiental, familiar, tem várias coisas que estão relacionadas ou que potencializam aquele transtorno mental. Então, a gente precisa ver, vai procurar um psiquiatra, um psicólogo. Recebeu um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, TAG, que nós chamamos. Muitas vezes precisa de medicação, de acordo com o nível... Acho que eu já estou até me adiantando aqui, Não, né? pode, tá Maravilhoso. legal. A gente está É acompanhando. isso que a gente queria. Tudo bem? Tá acompanhando É esse o caminho? raciocínio, Não, é né? isso mesmo. Acabou aqui, a gente já continua no Celouco, podcast. Tá. Então, assim, dentro disso, do transtorno de ansiedade generalizada, o que a gente vai ver? Tem casos que são leves, moderados ou graves. Quando é leve, não precisa de medicação. Tá? Isso só o profissional habilitado. Muitas vezes o pastor, o líder religioso, ele não tem esse conhecimento. Por isso que é importante, eu até falo, né? Assim, seria muito importante, Robinho, agora, pastor Robinho, né? Com todo respeito, que a gente tivesse uma formação, inclusive nas faculdades. Eu dei aula na faculdade aqui de teologia, né? Uma faculdade que teve. Que a gente tivesse uma capacitação, né? Claro, pelo menos que a gente pudesse ter uma ferramenta para que o pastor pudesse falar, não, alguma coisa aí não está legal. Eu preciso indicar, preciso encaminhar. Porque a gente tem uma tendência no meio religioso de achar que tudo é espiritual. Né? Não estou falando de nenhuma denominação especial, tá, Felipe? Mas eu estou dizendo de maneira geral, né? Para não ser antiética, mas... No sentido de demonizar, né, Ana? Tudo é demônio. Quando, na verdade, Eduardo, às vezes, o que a gente está falando é de uma doença como outra qualquer. Tá? Uma doença da alma, E a a gente fala. questão é o problema de fazer o diagnóstico correto e se levantar o diagnóstico, né? Isso. Porque realmente existem problemas que estão ali simplesmente vinculados ao momento, a um aspecto mais emocional e tudo isso a gente acompanha pastoralmente. Isso. Mas existem problemas que realmente eles precisam de um aprofundamento, de uma avaliação, um cuidado. E aí entra essa questão, né? Às vezes vai ser necessário medicação. Isso. Psicoterapia, né, o tratamento psicológico, Aham. associado à medicação, na maioria das vezes. E eu sempre digo que tem um tripé no tratamento da saúde mental, né, quando a gente fala. Primeiro, suporte espiritual. Então, eu atendo 90% dos meus pacientes do consultório são cristãos, de várias denominações. Tá? Atendo congregação cristã, atendo adventista, batista, várias denominações, presbiterianas, Aí que loucura, hein? atendo várias. Então, a primeira coisa que eu falo, quem é seu líder espiritual? Eu preciso que ele participe, eu quero falar com ele. Eu ligo para o pastor, eu ligo para o líder de jovem, eu ligo para o líder de adolescente. Estou atendendo a fulana, preciso da sua oração. Né? Esse é o ministério onde os principados e potestades, né? A palavra de Deus diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Uma das coisas que mais o inimigo tem feito é trabalhado na mente das pessoas. Né? Então, você é um fracasso, você não serve para nada. O grande problema da depressão é o suicídio. Então, há o perigo de achar que tudo é espiritual, né? Que tudo é demônio, e que a pessoa, muitas vezes, depois comete um suicídio. A gente fala, não, mas o que aconteceu? Estava tudo bem. Não estava tudo bem. A pessoa estava dando indícios que muitas vezes não foram percebidos, por isso que eu falei Não foram tratados não foram adequadamente. tratados Né? e identificados. A pessoa está pedindo ajuda, socorro, help. Né? Então, primeiro, tripé espiritual. Segundo,
medicação, quando for necessário. E terceiro, psicoterapia, psicológico, né? Então, psicologia não é bater papo, psicologia é técnica, tá? Então, as pessoas têm uma mania de banalizar, né? Talvez por desconhecerem mesmo, né? Então, por banalizar o trabalho da psicologia. Eu louvo a Deus porque eu acredito que a nossa denominação, ela tem esse cuidado, Sim. né? Talvez não seja algo assim tão destacado, mas existe, né? Até o nosso seminário mesmo, ele tem toda Isso. essa abordagem de, pelo menos, ter essa consciência, não de uma forma profunda, de poder estar ali dando os passos de identificação necessários, Isso. mas pelo menos para poder acompanhar e ter uma percepção. Não, aqui a questão precisa de um acompanhamento mais técnico para se avaliar, para se checar. Sim. Né? E, Robinho, eu vejo isso como um privilégio dentro da denominação, né? Da igreja presbiteriana, das igrejas reformadas, Sim, de maneira geral. Né? Não só da nossa presbiteriana, mas eu louvo a Deus porque tem esse discernimento. Né? A gente poderia falar isso é um privilégio. De quando eu, né, por exemplo, eu acompanho alguns casos do nosso presbitério, né, de candidatos que querem ir para o seminário, inclusive, e passam por mim e o presbitério fala: Ana, olha, a gente precisa daquela cartinha. Precisa de um laudo, né? De um laudo que a pessoa está apta, né? E eu louvo a Deus, assim, porque quando eu vejo qualquer indício de um transtorno que possa prejudicar o ministério pastoral, eu chego para o irmão e falo: ó, vem cá, você não acha que isso aqui a gente tem que tratar primeiro? Você não acha que antes de você se decidir, né? Então, assim, eu louvo a Deus, assim, por isso mesmo, por essa seriedade que o presbitério tem tido, né? Esse cuidado. E a gente crê isso dentro daquela esfera da graça de Deus, né? Da graça comum de capacitar irmãos e também médicos, né? E psicólogos para ajudar, para tratar. A gente entende isso como um aspecto da bênção de Deus, Amém. de poder ser usado Eu como creio. instrumento nesse sentido para trazer cura, né? Eu creio. E a gente crê que Deus ele cura de maneira sobrenatural muitas coisas, mas dentro da soberania dele, ele também age por meio da vida das pessoas, da ciência, para operar a cura, né? De uma forma creio. que a gente entende assim, talvez mais natural. Sim. Embora seja isso, me chamou a atenção a questão da energia, né? Porque a gente tem a eletricidade, tem o calor, então Sim. tudo isso é Energia. né? Cientificamente assim comprovados. O problema é quando se apega nessas coisas com esse misticismo, com a questão assim de trazer isso para um aspecto apenas religioso ou impondo isso de uma forma religiosa, né? No consultório, o que eu falo? Ó, existe, mas não é a soberania de Deus. O poder é de Deus. Né? As pessoas perguntam: Ana, Deus pode me curar da depressão? Pode. E eu creio. Como ele curou aquela mulher, né, lá, que estava endemoniada, que estava do fluxo de sangue. Eu creio. Mas a gente precisa entender o propósito de Deus. Será que Deus quer te curar? Se Ele te curar, você vai ficar ali, né, aos pés da cruz? E eu posso dizer, irmãos, aqui com toda humildade, as pessoas que eu atendo, existe também um outro preconceito quando a gente fala de que quem tem depressão não tá com Deus, não tem uma vida com Deus. É pecado, né? Triste, né? Misericórdia. É o pecado, né? Gente, vamos desconstruir isso em nome de Jesus. As pessoas que têm, pelo menos a minha experiência, são as pessoas que mais estão aos pés da cruz. São as pessoas que estão ali se derramando. Né? Esses dias eu estava ouvindo o depoimento de um pastor que o filho dele se suicidou. Não sei se vocês viram isso na internet. Eu não vou guardar agora o nome, depois posso trazer. E ele falou assim, ele tem 3 filhos. O filho mais novo dele se suicidou lá nos Estados Unidos. Ele falou: eu sempre trabalhei, eu sempre cuidei do meu filho. Ele sempre teve um quadro depressivo. O filho falava para ele: papai, não dou conta desses fantasmas na minha mente. O filho falava assim. E na adolescência, atenção pais aqui, ó, quero dar uma mensagem para os pais. A adolescência é um período muito difícil, tanto para o adolescente como para os pais. Nós precisamos de sabedoria, precisamos de ajuda, não só espiritual, ajuda técnica, né? Eu me coloco aqui à disposição para ser bênção na vida dos nossos adolescentes,
dos pais. Nós precisamos ter uma postura de acolhimento com eles, não de julgamento. Precisamos ter uma postura de amor, de compaixão. Eles estão em crise. Eles estão em crise. E muitas vezes nós, pais, chegamos com aquela rigidez, com aquela dureza, com aquele, desculpe a expressão, legalismo, né? Na hora que a gente teria que exercitar a piedade, o amor, a paciência, dentro de casa. O que eu ouço de alguns adolescentes, jovens cristãos? Meu pai na igreja é uma bênção, mas em casa, perdão da palavra, é um monstro. Então, pais, em nome de Jesus, o nosso primeiro ministério é dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa. Então, eu falo isso para vocês e para mim, viu, irmãos? Não é fácil, não. Eu também tenho filhos, né, adolescentes. Tem que lidar com essa... Eu também lido com essas angústias, tá? Mas quando nós estamos humildemente falando com os nossos filhos e os nossos filhos sentem esse amor e temor do Senhor, eu creio em nome de Jesus, que o Senhor derrama graça e derrama bênção na nossa família. Amém. A gente tem, assim, um aspecto da, por exemplo, né, ansiedade, né? A ansiedade, ela tem um aspecto que é mais natural, no caso. E existe esse aspecto que é realmente o excesso da ansiedade, que aí já passa a um tipo de transtorno. Certo. É assim mesmo que... Isso. Essa dinâmica, né? Isso. E aí, qual é a linha que normalmente se traça para poder fazer essa... Como diferenciar? O que é a minha ansiedade normal de uma ansiedade como doença? Isso. Primeiro, ela tem que causar um sofrimento muito grande para o indivíduo. Ela tem que causar um sofrimento a ponto de que as atividades do dia a dia do indivíduo ele consegue fazer, mas com muito sofrimento. Então, é aquele momento que a gente fala, precisa de uma ajuda psicológica, em primeiro lugar. O que eu chamo de sofrimento? Então, por exemplo, você vai fazer uma prova. No teu dia a dia, o aluno está lá, vai fazer uma prova na escola. O aluno fala, nossa, Márcia, eu tenho diarreia toda vez que eu vou fazer prova. Isso é sofrimento. O normal de uma ansiedade seria o quê? Não, eu vou ficar, sei lá, nervoso. Minha mão gelada. Minha mão vai gelar, eu vou ter uma sudorese. Isso é uma ansiedade normal? Então, que é outro tipo de sofrimento, né? Os tiques. As tiques é um tipo de sofrimento exagerado. Não conseguir dormir, às vezes. Não conseguir dormir, a insônia, né? Aqueles problemas gastrointestinais, o intestino solta, o intestino prende, dor de cabeça, cefaleia, a gente fala da somatização. Então, Robinho, respondendo assim, de forma bem prática a tua questão, o próprio indivíduo tem que perceber, está causando sofrimento? A minha vida... Eu estou conseguindo levar, mas tudo que eu vou fazer, tanto para coisas boas como para coisas ruins. O ansioso é aquele assim, vai fazer uma viagem. Agora a gente está numa época de pré-férias aí e tal. Algumas famílias viajam. O ansioso, no sentido patológico, doença, ele sofre até para uma viagem. Ele fala, não, eu não vou dormir. Toda a alegria que poderia ocasionar um momento desse... acaba sendo... Isso. E aí, essa ansiedade prejudica até usufruir da viagem. E aí a gente fala, não, precisa de ajuda, precisa de um acompanhamento psicológico, precisa... Uma das coisas que a terapia faz é aprender a lidar. Não é que a ansiedade não vai existir. Eu até brinco no consultório, eu falo, a ansiedade não vai existir depois que a gente morrer. Enquanto você estiver vivo, você está ansioso. Mas, Ana, existe algum tipo... Porque eu falo por mim, né? Tem, por exemplo, eu vou ter uma operação. Então, a gente tem que acordar 4 horas da manhã. Nesse dia, eu não consigo dormir. Por quê? Porque a minha preocupação em me atrasar e não cumprir com aquela minha obrigação, para mim, assim, algo que pesa tanto que não me permite, naquele dia, descansar. Tá. E aí, eu até brinco, quando tem operação, são 2 dias que eu perco. Tá. Um trabalhando e na véspera. Mas... É um assunto específico, não necessariamente com outras coisas eu tenha, mas eu tenho. Sim. A operação, lembrando, eu fiquei pensando assim, não, mas é a operação não no sou trabalho, médico, né? Eu acredito assim, tem como trabalhar terapeuticamente isso. Se você falar, Ana, existe uma técnica dentro da psicologia que eu possa, por exemplo, no dia anterior ao meu trabalho, né, eu posso dormir melhor, relaxar. Tem técnicas que a gente trabalha, tá? Várias técnicas no consultório.
que você vai aprender a trabalhar a sua mente. Por quê? Provavelmente na hora que você vai dormir, você fica pensando, eu não posso perder a hora, eu preciso estar bem, eu preciso prestar atenção em vários aspectos, né? Imagino que é uma questão de muita atenção, né? Quando você fala isso. Agora, eu creio que tudo é aprendizado. Da mesma forma que o ser humano aprendeu a ficar ansioso, aprendeu a não dormir, talvez pelo excesso de responsabilidade, a gente pode aprender a ficar menos, sofrer menos, eu digo. O sofrimento é inerente ao ser humano desde que o pecado veio para o mundo, certo? Agora, eu, Eduardo, posso sofrer menos, porque dormir é importante, inclusive, para concentração. Sim. Né? Não sei se fez sentido. Sim, mas a minha maior dúvida é por que acontece da gente de ter algo que nos cause tanta ansiedade e outras nem tanto? Tipo, algumas coisas mais do que outras. Será que é por causa do foco? Será que é... É o foco, é a importância que você dá àquilo. E eu acredito que tem um pouco da questão da personalidade, né? Isso. A gente tem essa pluralidade de pessoas, Sim, né? De personalidades e de alguma forma essa personalidade às vezes ela tem um ponto positivo para em algum aspecto, né? Em alguma situação. Você Isso falou, vai ser algo por que importante. eu fico tenso numa responsabilidade de trabalho e talvez para outras coisas não tanto, tá? Eu acredito que tem isso que o Robin falou da personalidade, mas tem também a seriedade que você dá ao seu trabalho. Né? Você provavelmente é uma pessoa muito comprometida com o seu trabalho. Né? Uma dificuldade, você não se permite errar. Você é muito autoexigente. Aí eu já ia traçar o perfil. Passa o telefone, né, para ele marcar. A gente continua depois do debate. Mas, assim, é muito legal, Eduardo, você perceber assim, peraí, mas que mal teria eu me atrasar um pouquinho? Que consequências... Eu sempre faço esse exercício com o paciente. Que consequências eu teria? Meu horário de entrar lá no trabalho seria 6 horas da manhã. Tá, se eu chegar às 6h10, qual o problema? Que caminhos eu tenho para resolver isso? Sabe por quê? Na pandemia, uma das coisas que a gente aprendeu é que tudo foge do nosso controle. A gente já sabia, mas na pandemia isso ficou mais evidente. Sim. Né? Então, quando eu planejo estar 6 horas no meu trabalho, porque eu tenho uma operação para fazer, e, de repente, por qualquer coisa, meu carro... eu cheguei lá às 6h30, não cheguei às 6 horas, eu vou encontrar uma alternativa. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito é que alternativas eu tenho para a solução do problema quando ele foge das minhas mãos. Sem perder o autocontrole. A palavra de Deus chama domínio próprio. A psicologia planejamento também, né? É um tipo de... Plano B. Exato. Plano B. Porque quando a gente se cobra, a gente já fica pensando, eu não posso errar, a culpa é minha. Acabou tudo. Eu sou um fracasso, eu sou um péssimo profissional. Não vem muito assim? Como que eu não fui? Como que eu falhei? Não fui ou cheguei atrasado? Como as outras pessoas vão pensar? Vão pensar, né? Não, peraí. Eu dei o meu melhor. Até estava falando ontem no consultório para uma paciente. Falei, o seu melhor às vezes é o 8, não é o 10. Mas é o teu melhor. O teu 8 é o seu 10. Né? Hoje em dia a gente tem uma busca pela excelência, não tem? Sim. A gente tem uma performance, né? Pela mídia, essa coisa toda. As pessoas precisam ter uma alta performance, seja o atleta, seja o profissional, seja qualquer um. O meu melhor, e eu sempre digo, compara com você. Como é que eu tô? Minha última prova eu tirei 7, eu tirei 8. Eu estou evoluindo? Aonde eu posso melhorar? Então, é esse olhar que eu falo de compaixão que a gente precisa exercer. Pensando nisso, né, a gente tendo esse parâmetro de avaliar com relação ao próprio resultado, né, isso tudo é mais desafiador nos dias atuais, talvez por conta da mídia, né? Isso. Porque a gente olha ali e vê tudo sendo publicado, tudo sendo compartilhado, e aí a tendência natural muitas vezes é não fazer essa avaliação no aspecto pessoal, do crescimento, do desenvolvimento, mas fazer a relação com aquilo que está sendo mostrado das outras pessoas, que na verdade nem tem como saber se é real, porque é tudo imagem, né? Muitas vezes é aquilo que é compartilhado, e muitas vezes o que é compartilhado é só os aspectos do sucesso, Claro, né? Então, claro. a tendência muitas vezes é fazer essa comparação com a vida da outra pessoa e não com si mesmo. E isso talvez gere mais ansiedade, mais sofrimento, Com né? certeza, nesse com processo. certeza. E, Robinho, nesse sentido, o que eu acho importante?
cuidado com a rede social. Hoje em dia, nós perdemos muito tempo. Eu falo a começar de mim. Perdemos tempo demais com rede social. Né? A gente tem a capacidade de fazer um filtro para usar tanto para bênção ou para... A gente fala, vou ficar só um pouquinho. A hora que você vê, passou 2 horas. E o interessante você falando isso, que eu estava lendo um artigo, e também, acho que, se eu não me engano, eu vi um comentário do Dr. Henrique. A questão a rede social tem prendido tanto a gente, que o fato de você segurar o celular, de você ficar olhando, tem trazido, além dos transtornos mentais, outros corporais, que são lesões em ligamento, em junta, postura, né? O quanto, ou seja, o quanto isso vem... Sim. E hoje, Ana Márcia, qual seria... A gente está caminhando, não sei se teria mais para ser falado com relação à ansiedade, mas talvez hoje seja um dos principais, né? A questão dos dilemas assim, do consultório é a ansiedade. Tem alguma outra enfermidade? Assim, tem os transtornos ansiosos, a gente vai falar ele de maneira geral, porque dentro dos transtornos ansiosos tem vários. Tem as vertentes. Tem os subtipos, né? Então tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, tem vários, mas os principais são esses. E também temos os transtornos depressivos, tá? A gente fala depressão maior, tem a depressão bipolar, tem uma série de outros transtornos que são os mais comuns hoje em dia na população em geral. Né? Acredita-se que pelo menos 10% da população tem algum transtorno depressivo. Tá? Isso pode ser considerado na igreja também, essa mesma porcentagem? Também. O que acontece na igreja é que as pessoas têm vergonha de falar. Né? Eu percebo assim, as pessoas têm medo de se expor por aquilo que a gente conversou um pouquinho antes. Eu falar que eu tenho uma tristeza, muitas vezes sem motivo, porque a depressão é isso, né? Então, é aquele humor deprimido sem necessariamente ter um motivo, é a diminuição do interesse e a perda do interesse pela vida, pelas coisas que antes davam prazer, e uma alteração muito grande na insônia. Então, ou a pessoa dorme demais ou dorme de menos. Que a gente, às vezes, cria um estereótipo, achar que o deprimido é só aquele que está lá quietinho, calado. Não necessariamente. Às vezes, o deprimido está dando risada e ele está mal. Então, por isso que eu falei, né, um pouquinho antes, que só um profissional consegue fazer esse diagnóstico diferencial. Às vezes, a gente vê o cara lá rindo, brincando, fazendo piada, mas, no fundo, ele está tentando esconder um mal-estar que está lá dentro. É um jeito, uma estratégia que ele encontrou para ninguém perceber. Não só dentro da igreja, eu acho que isso é de maneira geral também. A gente tem um estereótipo de que o deprimido é o cara que está apático. Não necessariamente. Tá? É o pessimista. Não necessariamente. Então, o grande perigo da depressão é o quê? Suicídio. Tá? O suicídio é uma coisa séria que a gente precisa abordar dentro das igrejas. Tá? Até um dia, se vocês quiserem, eu venho falar só de suicídio. Né? Lá no Setembro Amarelo, talvez. Mas é um tema extremamente oportuno de saúde pública, quando a gente fala em Setembro Amarelo. Né? Então, assim, é aquela questão que a gente fala assim, precisamos abordar para prevenir. Como prevenir um suicídio? Como prevenir aqueles casos de adolescentes que se cortam, que é o cutting, né? Que é a automutilação. Então, isso é mais frequente do que a gente imagina. Porque, assim, se a gente... a questão da adolescência, eu creio que até para ele mesmo estar se avaliando ou vendo, é normal essa tristeza, é normal, porque é tudo novo, né? É uma transição e por conta dessa fase, talvez seja mais complexo, né? Daí a importância dos pais, né? Estarem sempre atentos, né? Isso. É normal, aquilo que eu falei, a gente fala que o que é um problema? De acordo com a intensidade e frequência. É normal uma tristeza? O adolescente ele tem uma questão do corpo, né? Então, às vezes, eles crescem muito, o braço fica... Toda a questão corporal, né? Essa questão da mídia, a menina, principalmente. Eu tenho que estar com o corpo, eu tenho que ser magrinho, eu tenho isso. Então, é normal um certo descontentamento? Normal, beleza. Mas, a partir do momento que ela quer deixar de ter contato social, que ela quer se isolar, que ela está usando só capuz, eu falo que eles têm a época do capuz, né? Que eles vão para a escola tudo de capuz. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque normalmente eles se cortam, eles se mutilam em áreas que ninguém vai ver. Tá? Atenção, pais, o que eu estou falando. Né? Então, eles vão se cortar aqui na barriga, que são áreas escondidas.
tá? Muitas vezes, dentro da coxa, na parte interna da coxa. Por quê? Porque ninguém vai perceber. São áreas que normalmente estão cobertas. Ele não vai se cortar aqui, porque ele sabe que... Tá? Então, os pais têm esse papel que o Eduardo falou, de, olha, como é que tá? Né? O que está acontecendo? Entende? Conversar, né? Conversar. Ser acessível. Tô percebendo que você está comendo demais ou que você não quer comer. Aquilo que eu falei, é a mudança do comportamento, ou para mais ou para menos. Tô percebendo, adolescente é muito irritado, né? Eles têm uma irritabilidade. Eu pela tenho questão, uma lá que... pela questão hormonal até, né? A transição hormonal, isso mexe muito com as emoções. E poder falar disso. Ó, você está com raiva, né? O pai, talvez uma sugestão aqui para os pais. Ó, você está com raiva? Vamos ver, vamos praticar um esporte? Você quer, sei lá, vamos fazer... O que você queria fazer para extravasar essa raiva? Tem pai uma vez que falou assim, eu vou botar minha filha no boxe. Que agora já desconstruiu muito essa coisa de que menina pode fazer boxe, muay thai. menina só faz balé, né? Não tem mais Não existe isso, isso. acabou. Né? Uma adolescente uma vez falou, eu vou fazer muay thai, né? Eu vou fazer boxe, vou fazer... Ótimo, eu quero dar porrada. A menina falou desse jeito pra mim. Né? Isso, de uma forma saudável. É normal você ficar com raiva? É normal. A mamãe também tem raiva. Por isso que eu falei, a gente não pode ser hipócrita como Sim. pai. É que na questão da adolescência é tudo novo, né? Assim, Tudo é novo. uma mudança, assim. Então, precisa muito de ajuda De dos ajuda. pais, E como né? canalizar essas emoções, né? Seja irritabilidade, seja os excessos ou os déficits, de uma forma que a gente consiga ter um relacionamento minimamente saudável. É normal os embates, entende, Eduardo? Normal, Sim. faz parte. Mas, assim, dizer, olha, eu tô aqui, eu tô com você, eu te amo. Eu falo para os pais assim, meu filho só quer ficar no quarto. Vai no quarto. Pai, mãe, vai no quarto. Meu filho quer jantar no quarto, quer almoçar. Não, vai almoçar lá na mesa, junto com todo mundo. Pelo menos uma refeição a gente tem que tentar. Talvez durante o dia não dá, né? Não é possível, porque os horários hoje, as famílias têm dinâmicas diferentes. Mas pelo menos uma refeição, pelo menos. Vamos ficar junto, conta para mim. Sentar à mesa é importante. Nem que seja no café da manhã, né? Então, vamos Isso. acordar... Vamos acordar mais cedo, e ter vamos esse ler momento. um texto da palavra. O papai quer ler um versículo. Em casa, eu louvo a Deus, porque o João faz muito isso. Eu louvo a Deus, porque o João é um líder mesmo, espiritual. Ele tem, né, exercido um papel fundamental. Até mandar um abraço pro João Marcos, porque ele com certeza vai estar acompanhando Assistindo aqui, a gente. Um Né? abraço, Vocês presidente. falaram João Marcos? Eu louvo a Deus mesmo pela vida do João, né, pelo nosso relacionamento, pelo nosso casamento. 33 anos, pela graça do Senhor, aí unidos. E eu louvo a Deus mesmo, porque casamento é isso, um auxiliando o outro. O homem como líder espiritual, né? Os homens hoje eu vejo que estão, às vezes, omissos. Fica delegando a essa questão responsabilidade, para a né? esposa. Homens, pais, em nome de Jesus, exerçam sua autoridade, né? Como líder espiritual da sua casa. Quando eu falo exercer autoridade, é com amor, com sabedoria. Você falando isso, eu me lembrei de um livro uma vez que a Samela comprou para nós lermos, que o título é mais ou menos assim, claro que eu te amo, mas agora vai para o seu quarto. Lembrando justamente isso, né? Que a gente nós temos uma função como pai, que é instruir o filho no caminho que deve seguir. Mas a gente nunca pode deixar de fazer isso num amor, né? E o reverendo Hernandes falou uma coisa que é interessante também. Ele fala que a espiritualidade não impressiona se fala isso, se faz aquilo. O que vai impressionar é a relação que ele tem em casa, com a mulher, com os filhos, né? Então, a gente não pode esquecer nunca isso. E olha que interessante, o Eduardo pontou uma coisa que a relação, muitas vezes, que os nossos filhos têm com a gente é o modelo que ele tem de relacionamento com Deus. Inicialmente, quando a criança é pequenininha, ela quer Deus no concreto, não é? Né, Piaget fala disso, do operacional concreto, tal, de todo o desenvolvimento. E a criança, como que ela vê Deus? A gente fala para ela, Deus está no vento. Não é assim que a gente fala? Deus é invisível, mas a criança vê Deus em nós, desde pequenininha. Então, olha a importância do relacionamento do pai com o filho, porque é o primeiro modelo que ela tem. Se o papai me ouve... É a questão da autoridade, né? Da Ali, autoridade. ela tem que se relacionar com a autoridade maior, mas essa primeira autoridade é os pais, né? E autoridade é diferente de autoritarismo, tá? Sim. Eu acho que é importante a gente diferenciar. Autoridade me dá acesso. Autoritarismo eu não tenho acesso. Essa é a diferença.
Autoritarismo, meu pai está lá, meu pai é o estressado, nunca pode falar comigo. Vou marcar um horário na agenda do meu pai para falar comigo. Eu lembro quando sempre trabalhei muito, graças a Deus, eu chegava à noite em casa, eu tinha um momento com os filhos. Momento. Eu ia brincar com o que eles quisessem. A gente ia jogar dominó, a gente ia brincar de jogo da memória. Eu tinha um momento com eles, do que eles querem brincar. Então, o João Pedro escolhia um jogo, né? E a Ana Luísa escolhia outro jogo. Era o meu momento. E era aquele momento brincando que eles iam me contar o dia deles. Então, nada justifica a gente ter a vida hoje que a gente tem, uma vida corrida, agitada, mas a gente precisa separar um tempo precioso com os filhos. Às vezes se dedica tanto a essa a vida profissional, a conquistar coisas e, de repente, está perdendo-se aquilo que é de maior valor, Com né? certeza. Então, essa questão de priorizar aquilo realmente que é mais importante. Com certeza. Olha, eu sou um privilegiado, minha cabeça de criança ainda. Natália fala que a gente, lá em casa, ela tem 2 filhos. Quando eu chego à noite do trabalho, alguma coisa, eu Chego pego mais essa velho. Clara, mais velho, eu jogo pra cima e vai, a Clara, pai, não sei o que, aquela loucura delícia. entre nós dois. E a Natália fala, eu tenho 2 crianças em casa, meu Deus. É Mas uma bênção. é uma maravilhoso. bênção, Não, você não uma tem noção. A hora bênção. que eu pego a Clara, tudo que ela tá fazendo, assistindo, celular, qualquer coisa que hoje em dia, né, estraga o adolescente, estraga uma criança, ela larga tudo pra vir brincar, cara. É E inacreditável. é uma relação saudável porque não se perde o respeito, né? Isso. Então, você valoriza aquela interação, aquela aproximação, Isso. aquela maneira de ser acessível, Isso. mas sem perder, né? Ali o filho perdendo um respeito. Sim. É muito Mas interessante. ó, isso. ela tá Ah. crescendo e eu tô sentindo assim já uma falta, porque ela tá com 10 anos. Ela já fala, eu já sou uma pré-adolescente, pai, ó. Aí eu chego na escola, vou deixar ela, dou beijo, ela, ai, pai. Tá incomodada. Isso, aí em casa ela, pai, essas brincadeiras, né? Vamos ver um jogo e tal. Mas é interessante nessa fase porque fica aquela... Tem hora que é Ela uma quer. brincadeira, assim, né? Bem infantil. Aí, de repente, dá uns 5 minutos ali. Não, agora não. Eu sou não sei o mocinha, quê. papai. Eu sou tal. mocinha. Aham. E aí, assim, a gente tem que respeitar, É né? Saber interessante. entender. É o duro é você ouvir isso da Malu, né? Com 6 aninhos, virar pra mim e falar, pai, eu já sou pré-adolescente. Eu falei, Não, Malu, não, não. Mas é o reflexo da É, Duda, ela, né? ela ficou A Duda- ouvindo algumas a coisas. Duda, deixa eu colocar uma coisa que eu acho super importante. Muitos pais perguntam para mim assim, Ana, como que eu tiro meu filho das telas? Acho que é um tema que talvez sim. alguns pais possam querer esse saber. corte vai ser bom, hein? Mas Né? vamos lá. Como tirar meu filho, independente da idade, seja 6 anos, seja 12, 15, não importa. Sabe por quê? Quando você tem uma relação de verdade com ele, ele vai preferir estar com você e não com as telas. Por que que a sua pequena tira e vai brincar com o papai, vai rolar no chão com o papai? Porque isso já foi construído. Ah, Márcia, mas e se eu não construir isso com meu filho? Sempre trabalhei muito, como é que eu faço agora? Senta e conversa. Filho, papai trabalha, mamãe trabalha, mas a hora que eu chego, você é minha prioridade. Eu preciso que você me dê. Então, quando é uma coisa que a gente vai começar do zero, a gente precisa meio que exercer essa autoridade que eu falei. Explicar. E depois a coisa vai sendo tão gostosa, né? Jogos de tabuleiro quando eles são maiores, sabe? Gente, tem tanta brincadeira na internet, tem tanta coisa engraçada, né, que a gente pode fazer. A gente tem N alternativas de atividades com os filhos hoje dentro de casa. Então, pai, mãe, não abra mão de estar com o seu filho, do resgate dessa relação. Por quê? Ele vai preferir estar com você do que simplesmente ficar lá, ó, alienado. Às vezes a internet nos deixa alienados, né? Não tem essa conexão. Eu uso essa palavra muito no consultório. Conexão. A internet é sorrateira, né? Ela entra assim na vida da criança, até na nossa. A gente não tomar cuidado, né? A gente tá vendo o negócio e ela vai viciando, porque ela vai te soltando hormônios ali, uma dopamina que você vai viciando naquele negócio. Né? Eles têm essa técnica, né? Ali as Sim, empresas dessa área de estratégias. estratégias para poder fazer isso aí. E aí eu trabalho estratégias. Primeiro, o que você tem que fazer? Não pega isso aqui. O que você tiver que fazer. Se alguém for importante, vai te ligar. Por que a gente tem que ficar olhando primeiro isso? A gente não tinha isso Tá antes. complicado. Tem gente que não aceita mais ligação, né? Mas É, aí mas tem é que um se outro blindar, problema. né? Tem Quando que- você comunica, eu sempre falo, né, para os meus pacientes, por exemplo, meus pacientes têm meu telefone pessoal.
Eu sou assim desde a época que eu trabalhei no HB, no SUS. Trabalhei 30 anos no hospital de base, como psicóloga na área de oncologia. E eu falava para eles, eu quero que você tenha o meu telefone pessoal, se você precisar falar comigo. Só que eu, às vezes, não vou conseguir te atender, mas eu te atendo. Então, como? Se for importante, você vai me ligar. Não tem problema. Depois eu te atendo. Às vezes não posso te atender na hora, mas você estar disponível. E eu vou te dizer, as pessoas quase não ligavam. Só deixava para o último do último. Sabendo que tem alguém ali, isso é importante, né, Ana Maria? É essa questão que eu estou colocando. Então, a gente cria uma cultura, você avisa o outro. Tem gente que não liga. Problema do outro, eu estou resolvida. Eu, por exemplo, esses dias nós tivemos uma situação, infelizmente, do casal que aconteceu, e eu fui solicitada para dar um suporte. A pessoa que me convidou para dar, ela me ligou, porque ela sabe. Se ela me ligar, eu atendo. Né? Se ela tivesse me mandado um WhatsApp, não teria dado demorar, tempo. Eu não ia conseguir atender aquela demanda tão urgente. Então, assim, nós criamos, Felipe, uma cultura de permitir que as pessoas façam com a gente o que a gente quer. Terapia, né? Eu já comecei terapia. Então, a gente vai ter que aplicar no esses Eduardo, né? limites. Porque ele acabou de pegar o celular, a gente tá Ana falando Márcia, aqui, Eduardo. eu analisando assim, a gente conversando aqui, mas pensando, são princípios que, assim, a psicologia é uma ciência mais moderna, Sim. algo que realmente é uma ferramenta da graça de Deus, abençoada por Deus. Amém. E ela segue princípios que a gente encontra na palavra de Deus, né? Até a própria dinâmica. Isso. A Bíblia fala que nós devemos educar os nossos filhos, falar da palavra de Deus, andando pelo caminho, em todo local. Isso. Então, isso já está ensinando essa interação de proximidade com os filhos. Isso. Quando a gente pensa com relação à forma até terapêutica de se compartilhar, Sim. de conversar, a gente vê ali em Tiago sendo falado, né, a carta de Tiago falando dessa importância, inclusive falando num trecho ali, falando de saúde, de tratamento, falando que isso é algo benéfico de se conversar, de se compartilhar. Então, a gente vê que tem todo esse embasamento bíblico, né, são princípios realmente que se a gente seguir, colocando a palavra de Deus, não é que a gente não seja suscetível a passar por um problema, mas a gente encontra na palavra de Deus esse ensino, né, que acaba presente na psicologia quando ela é tratada de maneira séria. Eu creio. E eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus, como eu disse, cura, transforma, ela nos auxilia, né? A psicologia é só uma ferramenta mesmo. E é interessante, Robinho, isso que você falou, muitas vezes eu dou, quando a pessoa fala assim, Ana, o que eu faço? Como é que eu alimento a minha mente? Né? Quando a pessoa já é cristã e me procura, eu falo assim, leia Salmo tal. Eu coloco no receituário. Olha que bacana. E isso não gera, assim, para uma pessoa que não... A pessoa que não é cristã, ela não vai... Quem não é cristão, eu não faço isso, porque aí entra a ética. Entendi. Tá? E não, pela ética não é permitido. Mas 90% dos meus pacientes são cristãos. Tá. Indicado, né? De pastor, indicado... de qualquer líder religioso. Os outros 10%, eu posso te dizer, por exemplo, eu atendo muito adolescente de mães que são de outras denominações, por exemplo, espíritas, católicas, mas sabem que eu tenho uma postura cristã. E às vezes te procura por conta disso. Márcio, eu quero que você atenda a minha filha, porque ela sabe dos meus princípios. Olha que E interessante. ela sabe que eu sou ética. Eu não vou fazer a cabecinha da filha dela para ir para uma denominação reformada. Não, existe uma ética dentro do conselho, inclusive isso é proibido dentro do CRP, do Conselho Federal de Psicologia, tá? Os profissionais são caçados. Então, eu não estou infringindo a ética, porque quando a pessoa fala, Ana, eu sou cristã e eu quero uma terapia cristã. Beleza. Quando a pessoa não é cristã, Ana, eu quero terapia. Beleza. Terapia. Mas princípios cristãos. Entendi. Princípios... Eu vou falar morais, dos princípios morais. E hoje as famílias estão no resgate disso. As famílias estão precisando, pelo amor de Deus. Olha que interessante, você vê por exemplo, tem algumas escolas aqui em Rio Preto que são cristãs, né? Por exemplo, a Adventista, né? É uma escola tradicional. Então, quando você pensa, a Colégio Batista agora também, quando tem pessoas que são da Igreja Católica, que são de algumas
espiritismo e tal, que colocam o filho lá porque sabe da ética da escola. E é isso que eu tô Sabe falando, que acontece comigo Olha, também. é o que acontece com você também, é o que acontece na maioria das pessoas que são cristãs, que as pessoas veem como um exemplo, né? Uma A ser referência. seguido, uma Referência. referência, né? Porque sabe assim, não, eu vou naquela psicóloga, ela é muito liberal, ela vai trabalhar, muitas vezes vai colocar o filho contra o pai, né? É. É o que acontece quando um psicólogo, gente, a gente tem várias técnicas de manipulação do cérebro, várias, tá? É que é muito complexo, o ser humano não é uma 1 mais 1, 2, não é assim, tá? Mas a gente tem várias técnicas de reprocessamento cerebral. Você que sabe, você fala um pouco sobre consegue. PNL também? Então, aí já é uma outra vertente, né? Mas, assim, existem várias técnicas que a gente trabalha no setting terapêutico de persuasão. Então, é perigoso você colocar o seu filho num profissional que não tem temor do Senhor, entendeu? Isso que a gente está falando é muito sério. Eu coloquei meu filho na terapia, estava numa depressão, não quer saber de Deus. Isso é muito comum. Sabe por quê que não quer saber de Deus? Porque foi trabalhado o eu, a psicologia exalta o eu. E aí está presente em algumas linhas, né? Essas técnicas, elas vão estar Na submetidas. verdade, está presente em todas, Robinho. Tá. Mas A sua qual que é mesmo? terapia cognitivo-comportamental. Né? Tem uma referência, TCC, assim? né? TCC, terapia cognitivo-comportamental. A referência é baseado no que eu falei. É trabalhar a mente, né? Mas de A profissional cognição. que desenvolveu isso? Sim, Skinner, O por Skinner, exemplo. Tá? Tem vários verdade. outros. Tá? Aham. Mas o que eu acho mais importante, independente, seja psicanálise, psicodrama, qualquer outra, é a gente não perder o foco do temor do Senhor. É isso. Porque, às vezes, em vez da terapia ajudar, ela atrapalha. Quantos casais vão para terapia de casal, ao invés de se unir, se separa? Sabe por quê? Vocês querem que eu explique? Por quê? Porque exaltou o eu. Cada um... Não, você vai trabalhar assim, a sua vontade. Eu tenho que ser feliz. Escuto muito isso. É. Não. Casal, você tem que fazer o outro feliz. Essa linha de que eu tenho que ser feliz, hoje em dia a gente ouve muito. É. Por isso que os casais se separam. Nossa, mas isso é muito homem, sabe por quê? A gente vê a esposa feliz, os filhos felizes, tá tudo bem. É o que a gente quer, não quer dor de cabeça. Não é verdade? A gente vê a esposa feliz, a gente fica feliz, isso é um complemento da família. E é isso, fazer o próximo feliz. Nossa, isso é maravilhoso. É bênção do Senhor. Então, é perigoso, né? O que eu estou querendo dizer assim, a importância da gente buscar um profissional responsável, ético, cristão, isso é extremamente Em importante. questão da hipnose, tem alguma... É uma linha específica ou não? É uma linha dentro da psicanálise, é uma técnica, né? Que pode ser feita, tá? Desde que seja com profissionais sérios, tá bom? Eu acredito, desde que seja bem feita e com profissionais técnicos. Eu não trabalho com hipnose, tá? Mas tem alguns casos, assim, você pode falar 0,1% que dá certo. Eu, particularmente, não gosto muito de umas técnicas assim que a pessoa perde a consciência. Eu prefiro técnica do aqui e agora, onde o paciente interage. Tal. Na hipnose, ele perde parte da consciência. Tá? Ele não fica totalmente inconsciente, né? Então, mas funciona. Existem profissionais sérios que funcionam, que fazem um bom trabalho, como técnica. Eu acho que dá até um outro episódio, né? Com Falar certeza. mais sobre essas... Olha, a gente vai ter que marcar um próximo aqui, a gente falar de mais alguns assuntos. A gente assim, se alegra muito, Ana Márcia, que é um presente para a gente, para a igreja, né? Para todos aqueles que estiveram acompanhando. E como um aspecto do presente, assim, que a gente... A gente tem pouco tempo, mas a gente já vai adiantar o presente do próximo episódio, né? E vai ter um próximo, Ana Márcia, que é só uma lembrança para você. Obrigada. Você gosta de caneca, não? Gosto, amo. Toma café? Tomo, Dá uma olhada obrigada. nela inteira aí, vê se você gostou. Olha que legal. Gente, obrigada. Tá escrito certinho? Viana com 2 N's? Obrigada. Muito obrigada, gente. Foi um É uma prazer. lembrança a hora que você estiver em casa, lembrar da gente. Obrigada. E também a hora que tiver alguém junto, fala, olha que legal. Você fala, então, entra lá, se inscreve no canal. Obrigada. Isso Muito mesmo. obrigada, eu amei. E, mostra a caneca ali, que o pessoal Aqui, ó. sempre pede para... Ai, gente, obrigada. Olha que lindo, pessoal. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E uma outra assim, prática que a gente tem é de pedir para o nosso convidado orar por Sim. nós, orar Amém. pelo projeto também, pela vida daqueles que estão acompanhando. Então, eu Amém. gostaria de pedir para você fazer essa oração. Claro. Não sei se você tem algo para ainda que ficou sem abordar. que você Acrescentar gostaria de deixar, ou deixar um Não, recado? eu só quero agradecer. Obrigado, né, irmãos, aí pelo privilégio.
Estou à disposição. Se vocês precisarem de alguma coisa, quiser falar de outros temas, eu estou às ordens. Logo que acabar aqui, a gente já... Eu tô brincando. Uma consulta. Fazer uma terapia de Terapia, grupo, é. né? Não, não, Márcia, eu já quero te convidar. Você vai, se você aceitar, claro, né? Sentar nessa mesma mesa, onde a gente grava também o Cê é Louco podcast, falar um pouco mais sobre psicologia. Claro, tuas ordens. Então tá Sim, fechado. Tuas ordens. Vamos marcar a Estou à agenda. disposição. E eu só gostaria de colocar uma coisa. Eu trabalhei durante quase 30 anos no hospital de base com muito carinho, junto com pacientes com câncer de mama, né? E eu louvo a Deus pelo privilégio. E eu creio que Deus me colocou ali para ser bênção, para ser luz. E a minha dissertação de mestrado foi qualidade de vida de mulheres com câncer de mama em quimioterapia. Nós tivemos algumas irmãs da igreja com câncer de mama, né? A Gabi, uma delas, um testemunho lindo. E eu fiquei pensando, assim, que eu gostaria de trazer isso também. E o versículo que eu coloquei na minha dissertação de mestrado foi aquele: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Né? Eu pude testemunhar lá e estou testemunhando aqui. A verdadeira esperança nós temos em Jesus. Amém. Não importa se é no câncer, né, na saúde. E eu louvo a Deus pelos anos que eu passei no HB, com muito carinho ali no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, no INCA. E dizer você, mulher, se você tiver com câncer, você, homem, que está passando alguma coisa, creia, alimente a sua memória com esperança. Só o Senhor é o Deus da esperança, Amém. né? E nada disso tem sentido, nenhuma técnica da psicologia, se nós não tivermos Deus em nós. Não tenha... E deixe o orgulho, né? Para procurar ajuda, saber que a gente bênção de Deus, né? Não precisa. Glória a Deus se nós pudermos todos um dia conversar com um psicólogo, né? Ter um acesso, e glória a Deus por isso. Então, eu louvo a Deus por esse momento aqui que nós tivemos e queria só deixar essa palavra que eu creio que é importante. Né? Com certeza. A esperança nossa está em Cristo. Não está na psicologia. Para mim, a psicologia é só uma ferramenta. Eu falo que eu me autodenomino uma cristã psicóloga. Não é uma psicóloga cristã. É diferente. Até o Neto Toscano que me ajudou nisso. Né? Olha. Ele falou assim, É irmã, diferente. o que você é? Falei, vixe, o Neto agora me pegou, né? Eu falei, Neto, eu sou uma cristã psicóloga. Isso faz toda a diferença. Porque quando a psicologia ela entra em debate ela entra em contradição com temas que são, vamos dizer, divergentes, eu fico com a palavra. Tá? Por isso que eu me autodenomino uma cristã psicóloga. Amém. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Pai, te agradeço por esse momento aqui com os meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eu agradeço o privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui testemunhando as maravilhas do Senhor em nós, Senhor. Amém. Pai amado, nós não somos nada, mas o Senhor nos faz, ó Deus, nos capacita para ser bênção na vida das pessoas. Obrigado, Senhor, pela psicologia enquanto ciência, obrigado aqui por esse podcast, mas principalmente obrigado pela Tua palavra, Senhor. Eu creio que a Tua palavra que nos cura, que restaura, ó Deus, que nos santifica, que nos aperfeiçoa, Pai. Eu creio nisso, Senhor Jesus, e obrigado pela Tua palavra, que nós podemos tê-la e usar todos os dias. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida de todos os irmãos aqui envolvidos nesse ministério e que tudo que foi falado aqui, Senhor, possa atingir os corações e que se as pessoas, ó Deus, tiverem qualquer problema de saúde mental, que o Teu Espírito Santo esteja visitando cada uma delas, Senhor. Amém. Deus amado, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, Ana Márcia. Você que acompanhou, Deus abençoe a sua vida. E contamos com a sua presença e a sua participação no próximo episódio. Que Deus abençoe. Até lá.